Bem-vindos ao Manual do Cozinheiro Amador, o seu podcast não cozinheiro. E essa é a nossa 4ª temporada. Olá, não cozinheiros! Bem-vindos a mais um episódio da nossa 4ª temporada. E hoje, bolo de cenoura. Cara, esse bolo de cenoura tá povoado nas nossas memórias afetivas. Grande parte do pessoal já comeu bolo de cenoura, lembra de um bolo de cenoura da família, então ele é muito especial. E hoje quem traz a receita do bolo de cenoura é a Cacá, que é decoradora de eventos, uma mulher fantástica aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, e ela traz pra gente a receitinha dela, e essa receita é cheia de macete. Vou passar para vocês. Pega papel e caneta aí que a gente vai precisar para anotar os ingredientes. Anota aí. Vai precisar de 3 a 4 cenouras grandes. Ela tem que estar sem casca e cortada em rodelas. Ou quadradinho, do jeito que vocês preferirem. Atenção a isso, hein? Essa relação quantidade de farinha e quantidade de cenoura é o que vai fazer o bolo de cenoura ficar solado ou ficar fofinho. Então é muito importante que você mantenha mais ou menos 250 a 280 gramas para cada 2 xícaras de farinha. Então, de 3 a 4 cenouras grandes dá mais ou menos isso, 250 gramas, 260 gramas. Se você tiver balança em casa, pesa porque vai valer a pena. O segundo ingrediente é 1 xícara de óleo ou azeite. Eu recomendo que seja óleo. E que seja óleo de girassol. A gente já conversou sobre óleos vegetais aqui no podcast várias vezes. E eu recomendo de verdade. Os óleos vegetais que são menos prejudiciais à saúde é o óleo de girassol, tá? E o azeite, evidentemente. Só que o azeite deixa gosto. Ele tem um sabor. Então o ideal é que a gente use o óleo de girassol, beleza? 1 xícara. Eu sei que tá caro, mas vamos que vamos. Se você tiver que usar óleo de soja também, vamos usar óleo de soja, sem problema. 3 ovos grandes. Se o ovo tiver pequeno, usa 4, tá? Lembra que é aquele esquema, vai quebrar 1 a 1 no potinho separado para ver se nenhum tá estragado, beleza? Lembre-se que é comum isso acontecer. Então, já sabe, 3 ovos grandes, se não 4. Se for ovo caipira, é 4, beleza? 2 xícaras de chá de açúcar. Esse açúcar tem que estar peneirado. Então, na hora de a gente colocar o açúcar, a gente vai peneirar esse açúcar, ok? E 2 xícaras de chá de farinha de trigo, também peneirada. Eu vou explicar para você já. Vai precisar de 1 colher de café, colher pequenininha, de fermento. O fermento aqui é o fermento químico, tá, galera? É diferente daquele fermento lá do bolo, fermento biológico. Esse fermento é o fermento químico, aquele que tem o Pó Royal, tem da Dona Benta, tem de várias marcas, mas é o famoso bom e velho Pó Royal, ok? Vai precisar de utensílio, 1 forma de bolo grande redonda com um buraco no meio. Por que eu recomendo com buraco no meio? Eu acho que fica mais bonito o bolo de cenoura e você pode colocar bastante calda no meio, fica maravilhoso. Mas se você não quiser fazer ele em tabuleiro também não tem problema, tá valendo, mas tem que ser um tabuleirinho aí de no mínimo 30 centímetros, tá? 1 espátula, aquele pau duro que vocês estão acostumados, é uma espátula siliconada, 1 panelinha, porque aí para fazer a calda, eu não vou passar a receita da calda e do ganache hoje, porque eu sei que uns preferem uns, outros, a gente vai falar sobre isso na frente, mas você vai precisar da espátula, 1 bowl grande e 1 fouet. O que é fouet? É aquele batedor pera, tipo aramado, aquele para bater bolo, tá? Então, vamos lá. Você vai precisar de um liquidificador bom. Liquidificador, mais ou menos, vai ter dificuldade de bater isso aqui. Então, primeiro passo que você vai fazer, pré-aquecer o forno. A primeira coisa que você vai fazer é pré-aquecer o forno, vai deixar mais ou menos uns 40 minutos pré-aquecido esse forno. Liga ele no 180, 200 graus e deixa ele ligado. Lembrem-se que os fogões de casa não dá para confiar naquela medidor de temperatura. Então você pode botar sempre um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, você vai sentir o seu fogão do que está ali naquela temperatura recomendada.
E aí a gente vai para o líquido, sempre todas as receitas de bolo que vocês tiverem, receita de confeitaria, você vai separar os líquidos dos secos e depois você vai juntar os dois, tá? Então vamos nos líquidos. No liquidificador você vai colocar o óleo quase todo, vai deixar só um pouquinho para a gente untar a forma depois, tá? Então você vai botar a xícara quase inteira, pode colocar a xícara e deixar só um fundinho. Os ovos, que você vai separar antes, como eu falei para vocês, bate um de cada vez, quebra um de cada vez num potinho separado, coloca tudo junto, pode misturar grossamente assim, jogar no liquidificador. Jogar não, pode colocar gentilmente que é melhor, né? E vai colocar as cenouras, aquelas cenouras, pode ser em rodela, pode ser em quadrado, foi o que eu falei para vocês. Por quê? Porque você vai bater ela no liquidificador, então não faz sentido você fazer uma escultura de fruta com ela, que não vai ter necessidade, tá? Bate, se você tiver com o liquidificador, tiver com dificuldade de bater, vai batendo no pulsar até ele virar um creme, e aí você bate com força ele na velocidade 5 do Creu para poder ficar um líquido homogêneo. Precisa ficar um líquido homogêneo. Sabe aquele líquido homogêneo? Aquele que parece todo igual? Esse é o líquido homogêneo, beleza? E aí, num bowl separado, você vai colocar as 2 xícaras de farinha de trigo. A primeira coisa que você faz, apoia aquelas 2 orelhinhas na peneira, ela serve para isso, para você apoiar no bowl assim. Aí você apoia ele no bowl e vai botando a xícara no meio, balança assim a xícara, que vai peneirar tudo sem problema nenhum, beleza? Sem fazer muita sujeira. Porque o ruim de peneirar farinha é isso, que o pessoal vai batendo na peneira, achando que aí voa a farinha para tudo quanto é lado. Não precisa. Mantenha ela dentro do bowl e aí você vai devagarzinho só mexendo nela assim que vai peneirar tudo. Peneira as 2 farinhas de trigo, peneira as 2 xícaras de açúcar lá dentro e mistura. Você pode misturar com a espátula ou já com fouet. Que você misturou, gostou do Niki, né? Que você misturou, você vai abrir um buraquinho no meio. Abrir o buraquinho no meio, você vai colocando aquele líquido da cenoura, dos ovos e do óleo ali no meio, aos poucos e misturando. Cuidado para não colocar de uma vez, vai voar farinha para tudo quanto é lado, não é isso que você quer. Colocou aos poucos, vai mexendo para incorporar todos os elementos e poder bater com o fouet. Não precisa bater muito, tá? É só mexer com o fouet para transformar em uma massa homogênea. E aí a gente vai ter uma massa homogênea. Uma massa ainda líquida, você vai perceber que ela é bem pastosa, mas é uma massa homogênea. Que ali dentro tá teu ovo, teu óleo, tem tudo ali dentro. E que você transformou numa massa homogênea, você vai com o último ingrediente, que é o fermento. Você vai botar uma colherzinha de fermento ali, espalhada pela massa, e mexe bem. A pior coisa do mundo é quando você coloca o fermento mal colocado, coloca de um lado e acaba ficando fermento numa parte da massa e outra parte da massa fica sem. Não dá. Então, espalha bem esse fermento e mistura bem esse fermento, porque senão você vai ficar com o bolo torto. Você vai dizer, a culpa é do Igor. Não é não, a culpa é sua, que não misturou o bagulho direito. Ó, vê lá, hein. Então Niki misturou tudo. Aí entra uma dica do tio Igor. Coloca essa massa 10 minutinhos na geladeira, só para ela ficar mais gelada do que a temperatura ambiente. Enquanto isso, você vai pegar aquele restinho de óleo, você pode pegar com guardanapo, aquele resto de óleo na xícara, e vai passar na sua forma. Esfrega na sua forma para criar uma fina película, que é isso que é untar, tá, gente? Uma fina película de óleo, e você vai vir com um pouquinho de farinha, vai polvilhar um pouquinho de farinha por cima, dá uma batidinha na forma assim, para a farinha ir grudando em todas as laterais e tudo, para que você consiga soltar esse bolo com facilidade quando ele ficar assado, beleza? Untou, ficou bonito? Beleza! Aí você pode pegar na sua geladeira a massa de cenoura e colocando ela gentilmente na sua forma, acomodando de forma uniforme. É lógico que ela não vai ficar igualzinha toda hora. Você pode dar uma batidinha na forma na sua pia. Gostou da sonoplastia? Deu uma batidinha, ela vai ficar uniforme. Aí sim, você vai levar ela gentilmente ao forno.
Vai aumentar um pouquinho a temperatura para 200 graus, 180, 200 graus, beleza? E que botou no forno, você vai deixar lá 40 minutos. Os 30 primeiros minutos você não abre esse forno por nada. Ouviu? Não abre o forno. Se você abrir o forno, vai dar ruim no seu bolo. Vai solar o bolo, vai ficar esquisito. E para tirar onda, tu não precisa fazer isso, né, querido? Então, Nick fez isso, desliga o forno 40 minutos depois. Quando você for com um garfinho, colocar dentro do bolo e o garfinho sair limpo. Quando o garfinho sair limpo, você já pode desligar o seu forno e tirar o bolo do forno. Cuidado para não deixar passar do tempo, porque se ele passar do tempo, ele vai ficar queimado nas bordas, aí você vai perder o bolo, e você não quer isso. Por isso que tem que ser 180 a 200 graus, que é uma temperatura baixa para forno. E se demorar muito, uma hora e pouca, quando você, depois de 30 minutos, abrir o forno e perceber que está demorando, você pode aumentar um pouquinho o seu forno, tá? Que é aquele negócio que eu falei para vocês sobre as temperaturas dos fornos caseiros. Vai tirar do forno e vai colocar em algum lugar arejado para deixar ele esfriar naturalmente. Não tenta desenformar o seu bolo com ele quente, porque vai desmontar e vai ficar uma bosta. E você vai reclamar comigo. Não tenta, deixa ele em um lugar arejado, um lugar que vente, porque ele rapidamente vai esfriar. Lá uns 20 minutos depois, ele esfria. Quando ele esfriar, você vem com o seu prato de bolo, coloca emborcado ao contrário em cima da forma e junta os dois elementos e rapidamente vira para bater, para tirar o seu bolo da forma. Essa parte é a parte mais delicada, eu entendo que você tem dificuldade, por isso eu quero propor a vocês uma ideia que me veio à cabeça aqui agora, gravando o podcast. E se a gente fizesse uma live para fazer esse bolo junto? Legal, hein? Curti. Mas, sobre a cobertura, você vai perguntar para mim qual cobertura que eu coloco. Bom, você pode botar brigadeiro, você pode botar ganache de chocolate, você pode botar calda de chocolate, o que você preferir. Não sei fazer, Igor, não tem problema. Prometo a vocês que semana que vem eu vou falar sobre alternativas. Ganache, brigadeiro e calda de chocolate. É calda de brigadeiro e calda de chocolate, beleza? Semana que vem eu vou gravar um podcast só falando sobre isso. E essa semana eu vou convidar vocês a fazer uma live. Entra lá no meu Instagram, @IgorMauricioBarreto, e lá no facebook.com/Manual do Cozinheiro Amador, porque eu vou fazer uma live sexta-feira, tá bom? Sexta. Hoje é segunda. Sexta-feira tá bom. Sexta-feira nós vamos fazer uma live fazendo bolo de cenoura juntos. Vou anunciar lá, beleza? E aí eu vou ensinar vocês como é que dá essa viradinha, como é que faz as coisas, que dá tudo certo. Beijo grande, não cozinheiro. Vejo vocês ainda essa semana lá na sexta-feira, tá? Ou no facebook.com/Manual do Cozinheiro Amador ou no @IgorMauricioBarreto no Instagram. Beijo grande. Essa semana ainda a gente se vê. Compartilha isso com os coleguinhas pra gente aumentar a nossa comunidade de não cozinheiros.